O erro que enfraquece a alma. Você já se sentiu tão sobrecarregado que uma simples frase escapou dos seus lábios? Não aguento mais. Isso nunca vai mudar. Eu não tenho força. Essas palavras, ditas em momentos de fragilidade, carregam mais peso do que imaginamos. Santa Catarina de Bolonha sabia disso. Monja, mística e artista, ela enfrentou angústias intensas, visões demoníacas, crises espirituais profundas, e a dor da dúvida interior. Mas em vez de se entregar à desesperança, ela escreveu algo poderoso. A alma fraca se torna ainda mais fraca quando escuta sua própria voz desencorajada. Neste vídeo, você vai entender por que algumas palavras bloqueiam sua luz interior e como substituí-las por práticas espirituais que te restauram. Santa Catarina nos deixou um legado, as 7 armas espirituais. 7 atitudes, orações e virtudes que nos protegem da desesperança e nos ajudam a reencontrar clareza, alegria e coragem. Hoje, você vai conhecer 3 dessas armas, não como teoria, mas como ferramentas reais para enfrentar sua ansiedade, seus pensamentos escuros, e o peso que às vezes você sente no coração. Mas antes, uma pergunta profunda. Será que você está armado espiritualmente, ou lutando sozinho? A resposta está em atitudes silenciosas. Porque há uma força que se revela no recolhimento. E há um combate que se vence não com força física, mas com leveza da alma. E se hoje você está cansado, confuso ou perdido, saiba, há um caminho de volta. E ele começa com o que você diz a si mesmo. Então, nunca mais diga que está sozinho. Porque com Catarina, você tem armas de luz. Santa Catarina de Bolonha nasceu em 1413. Ela era uma artista talentosa, filha de uma família nobre. Mas em vez de seguir o caminho da corte, escolheu a vida monástica. E foi ali, no silêncio do convento, que ela travou suas maiores batalhas. Sim, ela teve visões. Sentiu a presença do mal e enfrentou o que muitos hoje chamariam de crises emocionais. Mas não fugiu. Ela se armou. Em seu livro As 7 Armas Espirituais, Catarina descreve, com detalhes, como resistir às tentações que enfraquecem a alma. Essas armas são 7 virtudes, 7 hábitos, 7 práticas simples e profundas. E são surpreendentemente atuais. Porque o que hoje chamamos de ansiedade, distração digital, medo do futuro, já existia com outros nomes. A alma humana ainda luta as mesmas guerras. Catarina, por exemplo, escrevia sobre o silêncio como escudo. Sobre a lembrança do sofrimento de Cristo como força. Sobre a confiança como espada contra o medo. Ela dizia: a alma que reza com confiança não teme a escuridão, porque a luz virá. Nesses tempos modernos, em que tudo parece gritar, essas palavras sussurram a esperança. Você não precisa mudar o mundo inteiro para reencontrar sua força. Precisa apenas escolher armas certas. Nos próximos tópicos, vamos mergulhar em 3 dessas armas, que funcionam mesmo agora, no seu quarto, no seu coração, no seu silêncio. E lembre-se, a luta não é contra o mundo. É dentro. E é sagrada. Primeira arma espiritual, a oração com confiança. A primeira arma espiritual que Santa Catarina de Bolonha nos entrega é simples e poderosa, a oração com confiança. Catarina via a oração não como uma obrigação, mas como um respiro da alma. Para ela, rezar era como abrir as janelas internas e deixar a luz entrar. Mas havia uma condição, a confiança. Rezar sem confiar é como acender uma vela ao vento. Quantas vezes você ora, mas dentro de si ainda carrega medo, dúvida ou impaciência? A oração, segundo Catarina, é mais do que palavras, é entrega. É a alma dizendo: Senhor, eu não entendo, mas confio. Me guia. Ela nos ensina que, mesmo diante das maiores tentações, visões assustadoras,
Vozes interiores de desânimo, noites sem paz, a oração dita com fé firme transforma o ambiente interior. Ela aquieta o caos, ilumina o escuro e traz direção. Como aplicar essa arma hoje? Escolha um lugar silencioso. Sente-se com a coluna ereta e respire devagar. Fale com Deus como quem entrega um peso. Senhor, eu não sei o caminho, mas o Senhor conhece. Toma minha ansiedade. Toma meu medo. E devolve-me paz. Essa simples prática, feita diariamente, arma sua alma com uma força que não se vê, mas que resiste a tudo. E mesmo se não sentir nada na hora, confie. A oração confiada sempre alcança o coração de Deus. Segunda arma, a memória da paixão de Cristo. A segunda arma é lembrar o sofrimento de Cristo. Catarina chamava isso de arma contra a dúvida e o orgulho. Mas por que recordar dor? Porque quando a alma mergulha na compaixão por Jesus, que foi traído, abandonado, crucificado e ainda assim amou, ela entende que seu próprio sofrimento não é o fim. Ao olhar para a cruz, a alma recorda que há sentido mesmo na dor. Catarina recomendava que, diante de tentações, angústias ou crises internas, o fiel se recordasse da paixão. Que meditasse sobre os passos de Jesus, sua solidão no Horto das Oliveiras, seus silêncios diante da injustiça, sua firmeza na dor. Essa memória cura. Ela coloca nossos conflitos em outra perspectiva. Quando sentimos que estamos sozinhos, injustiçados ou fracos, olhar para Cristo nos lembra que não estamos sós. E que a dor pode ser um canal de luz. Como aplicar essa arma hoje? Medite por alguns minutos olhando para uma cruz. Relembre, ele também sentiu medo. Também chorou. Mas confiou. Deixe que essa lembrança traga consolo e firmeza à sua alma. Santa Catarina escrevia: cada lágrima de Cristo é um remédio para os olhos escuros da alma. Essa prática, repetida com reverência, forma uma couraça espiritual contra o desespero. Porque quem lembra da cruz, lembra também da ressurreição. A terceira arma, a confissão frequente. Entre todas as armas espirituais que Santa Catarina de Bolonha aconselhava a seus irmãos e irmãs na fé, a confissão era uma das mais poderosas. Não por ser um simples rito externo, mas por ser um ato de reencontro com a luz. Para ela, a confissão frequente era como limpar as janelas da alma para que a luz de Deus voltasse a entrar com liberdade. A alma que se confessa com humildade é como um campo regado pela graça, floresce, mesmo depois do inverno mais rigoroso. Catarina viveu em tempos de severa espiritualidade monástica, mas mesmo naquele ambiente de disciplina intensa, ela enxergava a confissão não como castigo, mas como cura. Era o momento em que a alma deixava cair os pesos secretos, os erros calados, os pensamentos obscuros que só ela e Deus conheciam. Ela dizia que muitos males espirituais crescem no silêncio da alma não arrependida. Como mofo num canto escuro, os pecados não confessados geram desânimo, medo, orgulho disfarçado, distrações e um sentimento vago de vazio. Por isso, sua terceira arma era clara: não permita que o pecado se torne um hábito confortável. A confissão como um ato de coragem. Catarina sabia que confessar-se exige humildade, mas também coragem espiritual, coragem de olhar para dentro, de parar de se justificar, de romper com o orgulho silencioso que diz: está tudo bem, eu dou conta sozinho. Quantas pessoas se arrastam pela vida com pesos acumulados, repetições de quedas, padrões de autossabotagem, e evitam a confissão por medo de se enxergar. Para Catarina, o confessionário era o trono da misericórdia divina. Ali, Deus não apontava o dedo, estendia os braços. Uma alma que esconde sua culpa fecha a porta para a cura. Mas quem confessa, destranca o coração. A confissão como tratamento regular. Santa Catarina aconselhava que a confissão não fosse um recurso de urgência, apenas usado em momentos de crise. Ela recomendava frequência, constância.
Não por escrúpulo ou obsessão com o pecado, mas por amor à limpeza interior. Como se lavam os pés todos os dias, também deve a alma limpar-se das poeiras do mundo. Esse conselho ressoa fortemente em nosso tempo, em que tantas distrações nos afastam da vigilância interior. A cada semana, carregamos culpas pequenas que viram grandes. Reações impensadas, omissões, palavras ásperas, impulsos egoístas. A confissão é a forma de podar a alma, antes que os galhos da culpa cresçam e escureçam a consciência. Como se preparar para uma boa confissão? Catarina ensinava que a confissão começa antes de ajoelhar-se diante do sacerdote. Começa em silêncio, quando a alma recolhe-se para examinar-se com sinceridade. Ela recomendava silêncio e oração antes. Pede ao Espírito que te mostre, com caridade, aquilo que em ti ainda é sombra. Escrita do exame de consciência, fazer uma pequena anotação de quedas, sentimentos, falhas recorrentes. Pedido de arrependimento verdadeiro, não apenas remorso, mas desejo de mudança. Não basta dizer o que fez. É preciso desejar não fazê-lo mais. Confessar é acender luzes. Santa Catarina acreditava que um dos maiores frutos da confissão era a clareza interior. Muitas vezes não entendemos por que estamos desanimados, confusos, sem rumo. Ela dizia que é o acúmulo das faltas não ditas que cria nevoeiros espirituais. A confissão, então, é como abrir janelas, varrer o chão, deixar o sol entrar. Deus é como um jardineiro. Ele precisa que a alma permita ser cultivada. E a confissão é isso, o momento em que tiramos a terra seca, confessamos a erva daninha e deixamos que a graça prepare o terreno para frutos de paz. E se você cai sempre no mesmo pecado? Muitas pessoas evitam a confissão porque se sentem envergonhadas de cair repetidamente. Catarina nos consola. Não é a repetição da queda que envergonha o céu, mas a desistência de levantar. Ela ensinava que confessar o mesmo pecado com o coração verdadeiramente contrito não diminui a graça. Pelo contrário, cada nova confissão é um novo degrau na escada da humildade. E a humildade é o solo onde floresce a santidade. Os frutos da confissão frequente. Santa Catarina afirmava que, após uma boa confissão, a alma sente 3 grandes frutos. Leveza interior, como se o peso da alma fosse retirado com mãos invisíveis. Paz duradoura, uma paz diferente da alegria momentânea. Uma paz que permanece mesmo quando as dificuldades voltam. Desejo de Deus, a alma limpa volta a desejar a oração, a comunhão, o silêncio e a verdade. Pálvras de Santa Catarina, confessa-te como quem lava o rosto, com frequência, com doçura e com alegria. Pois quem se apresenta limpo ao amado, é por ele acolhido com festa. Essa é a terceira arma de Santa Catarina, a confissão que restaura, clareia, fortalece e renova. Uma arma que você carrega dentro do coração, basta coragem para usá-la. Aplicação prática, quando a noite é longa demais. Todos nós já passamos por isso. Uma noite em que o corpo está exausto, mas a mente não silencia. Os pensamentos giram em círculos. A alma está inquieta. A ansiedade chega com força. A tristeza aperta o peito. Você se vira na cama. Olha para o teto. Ora em silêncio. E se pergunta, por que estou me sentindo assim? Nessas horas, o que fazer? Santa Catarina de Bolonha, com sua sabedoria silenciosa, nos oferece 3 armas espirituais simples, mas profundamente eficazes, mesmo em momentos como esse. A vela acesa, invoque a presença. O primeiro passo é acender uma vela. Simples assim. Você se levanta, em silêncio, e acende uma pequena vela. A chama é pequena, mas ilumina a escuridão. E com esse gesto, você faz uma declaração: eu ainda tenho luz dentro de mim.
A vela é um símbolo antigo da fé que não se apaga, da presença de Deus nas noites da alma. Ao acendê-la, respire fundo. Não é superstição. É presença. É contemplação. Senhor, ilumina minha noite. Permanece comigo até que passe. Uma palavra de vida, alimento para a alma. Abra a Bíblia. Não precisa procurar muito. Apenas leia com o coração. Um dos Salmos, por exemplo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23. Leia devagar. Deixe a palavra entrar. Deixe que ela penetre os cantos escuros da sua mente. Mesmo que sua fé esteja fraca, a palavra tem vida própria. Ela cura. Ela sustenta. Olhos fechados, coração aberto. Agora, feche os olhos por 60 segundos. Respire devagar. Imagine que está diante de Deus. Não precisa dizer nada. Apenas esteja ali. Com a vela acesa. A palavra lida. E seu coração entregue. Esse momento simples pode ser um divisor de águas em uma noite escura. Não porque seus problemas vão sumir, mas porque você voltou para a presença. Um rito para noites difíceis. Essa pequena prática pode ser seu refúgio em noites turbulentas. Acenda uma vela com reverência. Leia um trecho sagrado. Sente-se. Respire. Permaneça. Santa Catarina chamaria isso de um combate silencioso. Uma forma de usar armas espirituais na vida comum. Mesmo com olhos cansados. Mesmo em lágrimas. Mesmo sem palavras. E ao final, você pode dizer: não lutei com minhas forças, lutei com a luz. A noite que parecia não ter fim. Clara sempre foi uma mulher de fé. Mas naquela noite, ela não conseguia dormir. O diagnóstico do pai chegará pela manhã, câncer avançado. Os médicos haviam sido claros, e o coração dela estava cheio de medo, impotência e tristeza. À noite, quando a casa finalmente se calou, ela deitou-se, mas o corpo tremia. A mente girava. O peito pesava. Ela se lembrou então de algo simples, que havia escutado em um vídeo: acenda uma vela. Leia um salmo. Feche os olhos. Deixe Deus respirar com você. Foi o que ela fez. Caminhou até a sala em silêncio, acendeu uma vela branca, e abriu a Bíblia, quase ao acaso. Seus olhos pousaram no Salmo 34. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salvos de espírito oprimido. Ela leu uma, 2 vezes, e sentiu como se aquelas palavras fossem ditas só para ela. Sentou-se no chão. Deixou a vela brilhar diante dela. E ali, com lágrimas nos olhos e mãos trêmulas, fechou os olhos. Apenas respirou. Não orou com palavras. Apenas ofereceu seu silêncio como oração. Clara não foi curada de uma só vez. Seu pai não melhorou milagrosamente naquela noite. Mas algo mudou. Um alívio suave. Uma paz que não vinha do mundo, mas de dentro, de uma luz que sobrevivia à escuridão. Na manhã seguinte, ainda havia dor, sim. Mas também havia força. E uma certeza: eu não estou sozinha. Seu plano espiritual de emergência. Hoje você conheceu 3 armas espirituais ensinadas por Santa Catarina de Bolonha: o silêncio interior, a leitura sagrada e a presença simbólica da luz. Simples? Sim. Mas profundamente transformadoras quando usadas com intenção. Pense nessas 3 práticas como seu plano espiritual de emergência. Quando o coração estiver inquieto, quando a alma parecer distante de Deus, não entre em desespero. A resposta pode estar em acender uma vela, abrir um salmo ou simplesmente silenciar o mundo por 1 minuto.
Desafio: hoje à noite, antes de dormir, escolha uma dessas 3 armas. Use com reverência, como quem entrega o que pesa nas mãos do divino. Amanhã, observe como você acorda. Talvez não mude tudo, mas algo dentro de você começará a se acalmar. Você sentiu que essa mensagem falou direto à sua alma? Então não guarde só para você. Curta este vídeo, compartilhe com quem está precisando de força, e inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é um passo rumo à cura interior. E me conta nos comentários, qual dessas 3 armas espirituais mais te tocou hoje? A paz começa dentro. E começa agora.